Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou Andréa de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. Aqui eu ajudo você a transformar a sua vida através do tarô. E essa noite eu trouxe um tema um tanto quanto polêmico para a gente conversar. O tema dessa noite é sobre mediunidade para ler o tarô. É uma pergunta que, por mais que vem sendo feita por muitos e muitas pessoas respondendo, sempre tem uma galera nova chegando, né, com essa dúvida, sem saber diferenciar intuição de mediunidade, diferenciar intuição de vidência e muitas vezes tem curiosidade até e tem um carinho pelo tarô, tem uma fascinação e acha que, bom, por não ter nada disso, não está habilitado a jogar tarô, né? Ou pelo menos fazer uso dele como oráculo para si mesmo. E eu vim hoje ajudar a esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. A pergunta é: posso jogar tarô sem ter mediunidade? Ou, para jogar tarô, eu preciso ter mediunidade? Então, nós vamos começar eu sempre gosto, para contextualizar, trazer a definição do que a gente está trabalhando. A palavra mediunidade, ela vem do latim, tá? E ela quer dizer mediação. Quer dizer mediador. Você está no meio de alguma coisa, você está pegando uma informação e levando para outra, certo? Só que essa palavra ela foi difundida muito por Kardec, quando começou o movimento, né, kardecista, quando surgiu o kardecismo no mundo. A espiritualidade ela sempre existiu, mas com um título, né, porque os homens eles gostam de colocar título nas coisas, né? Precisa rotular, precisa por insegurança, eles precisam dizer que sabe daquilo que estão falando. Então trouxe a mediunidade. Essa palavra mediunidade ficou muito ligada ao kardecismo, ficou muito ligada a matrizes africanas, né? Tudo que mexe que mexe com o espírito, né? Toda religião que mexe com o espírito, toda linha que fala de espírito. E aqui eu não estou nem entrando no mérito de incorporação, tá? Só estou falando de algo, a mediação entre o espírito de um guia, né? O espírito de uma entidade ou o espírito de alguém desencarnado que tenta se comunicar, e alguém tem algo aflorado que se chama mediunidade, né? E se manifesta. Por que eu estou definindo isso? Para deixar isso bem claro. Porque uns tem uma linha que fala que todos temos mediunidade, né? Mais desenvolvida, menos desenvolvida, e cada um vai levar isso para um outro lado. Ficou muito no âmbito mais religioso, tá? E a gente ainda não entrou no tarô. A gente está aqui trabalhando do que se trata a mediunidade, tá? Porque primeiro a gente tem que entender isso. Então, a partir do momento que você sabe que mediunidade é uma intermediação, né? Que mediunidade está ligada à parte espiritual, vamos falar assim, né? Vamos colocar nesse pé.
e que a palavra mediunidade, pelo menos aqui no Brasil, ficou ligada ao kardecismo ou a religiões de matrizes africanas, toda vez que fala mediunidade, a pessoa pensa que está incorporando ou então que está recebendo de algum espírito e que a pessoa acho que é um vidente, claro, vidente, nananana, e coloca um tabu, né, naquilo ali. Eu não vou entrar muito no mérito de igrejas, tá? De religião, de igreja. Mas eu não tenho como muito fugir, né? Eu posso até apanhar depois, alguém aparecer me xingando, mas eu vou falar daquilo que eu sei, tá? Eu fui criada no meio evangélico, então eu vou falar daquilo que eu vivi. E dentro, principalmente de igreja pentecostal, você tem os profetas, você recebe a intermediação, né, de Deus ou dos anjos para entregar uma profecia. Isso é um tipo de mediunidade também, só que como a palavra mediunidade só está vinculada, novamente, à matriz africana e ao kardecismo aqui no Brasil, quem está dentro de uma igreja pentecostal não tem mediunidade. Isso é mediunidade, é intermediação, tá? E eu fico meio receosa assim de tocar nesse assunto, mas eu tenho que falar. É o meu entendimento, e a gente não pode fugir do que acontece, porque todo mundo sabe que acontece. Bom, a gente já sabe que mediunidade é essa intermediação, independente de qual religião ou vertente trabalhe, que culturalmente no Brasil a mediunidade ela tá ligada mesmo a matrizes africanas, na fala, né? No ouvir. Você fala e já tem essa ligação, tá? Aí vem o tarô, a questão do tarô, tá? O tarô, ele não tá ligado a religião, ele não está ligado à mediunidade, nem à vidência, nem à clarevidência. O tarô, a gente tem que pensar assim, sabe uma empresa? A empresa tem funcionários, né? Uma empresa grande que tem vários funcionários, tem vários setores e cada um tá ali fazendo o seu para fazer um produto para venda, tá? Vamos pensar assim. O tarô, ele é aquele pessoa autônomo, especialista naquele determinado assunto, carreira solo, ele não está ligado a ninguém, não está vinculado a ninguém, ele é o próprio patrão dele. Isso é o tarô. O tarô, ele não precisa estar vinculado a nada disso, ele é e pronto. Você pode me perguntar assim, tá bom, ele é e pronto e só isso? Não, não só isso. O tarô, a gente já falou de intuição, né? Que ele realmente trabalha junto com a intuição, mas não é intuição mediúnica, nem intuição de vidência. É a intuição que eu falei no vídeo atrás, no vídeo anterior, explicando que intuição é essa e que todo mundo tem, e tá tudo explicadinho no vídeo anterior. Eu estou falando aqui de que o tarô, ele precisa de que você estude, se empenhe, se dedique a entender os arquétipos das cartas. Porque não adianta você pegar o tarô e achar que vai baixar uma entidade ali que vai te ajudar a ler. Que não é assim que funciona. Existem sim as pessoas que leem o tarô por mediunidade, e também não é só o tarô, tá? Até outros oráculos, por mediunidade, ou por vidência, ou clarividência, mas aí não são elas que são o tarô, que não é ela que é o tarólogo, não é ela que é o oraculista, é a entidade que ela está intermediando, né? O tarólogo de verdade, ele vai aprender, ele vai estudar os arquétipos das cartas, ele vai entender
e ele vai aplicar. Porque também não adianta estudar, estudar, estudar e não praticar. Sabe matemática? Em matemática, principalmente, né, quando a gente vai solucionar problemas matemáticos, a gente faz o que para poder fazer a prova? A gente faz vários exercícios. O tarô é assim também. O tarô, para poder se tornar um bom tarólogo, tem que praticar. Porque teoria, ela é boa, mas tem que ter a prática. E o tarô, ele tem os insights dele, né? Pra você trabalhar até a sua intuição, você tem que jogar para ter os insights. Eu costumo dar o exemplo que o tarô é como se fosse um quebra-cabeça. A primeira vez que você ganha um quebra-cabeça, você vai fazer o quê? Você vai abrir, você vai desmontar, você vai ver o desenho na caixa e você vai levar uma vida ali tentando montar o quebra-cabeça, até você pegar a manha. Você tenta a primeira vez, leva dias tentando fazer aquele desenho. Aí na segunda vez você tenta, você já pegou meio que... Não, eu já sei que eu tenho que começar daquela ponta, porque aquele desenho é daquele jeito. E na terceira vez você já vai mais rápido, né? Porque você já teve os insights, você já pegou o jeito do negócio. Tarô é assim também. Você vai jogar a primeira vez... Você pode até ter uma certa dificuldade para poder fazer a primeira leitura. Não que você não saiba, né? Se você estudou, se você se dedicou, se você conhece os arquétipos, você vai demorar um pouquinho. Daqui a pouco você vai pegar um gancho. Aí na segunda vez já vai pegar outro gancho. Aí na terceira, quando você vê que não, você já pegou um insight e aí vai embora. Vai jogando, sabe? E aí daí para melhor. E aí a coisa flui. Eu costumo dizer também, outro exemplo também que eu gosto muito, é do médico clínico geral. Você tem o clínico geral, o nome é clínico geral, mas ele não é especialista, né? Ele vai ali dar o primeiro socorro. Que ele faz? Se ele vê que você tem um problema mais sério, que precisa ser investigado, o que ele faz? Ele te manda para um especialista. Ou seja, do coração, ou seja, do gastro, ou pro ortopedista, mas ele vai te mandar para o especialista. O tarô é isso. O tarô, você se torna especialista naquele oráculo, no tarô. Mas isso requer dedicação. E aí vem a questão. Tá, então eu estudei o tarô, eu pratico o tarô, mas eu também tenho mediunidade. Eu frequento a minha religião e tem uma parte mediúnica lá. E às vezes eu tiro o tarô e eu sinto que tem alguma coisa a mais. Aí, por isso que eu deixei 2 perguntas lá no início. Para jogar tarô, você não precisa ter mediunidade. Mas existem os médios tarólogos. E os médios tarólogos, e aí a diferença, é o cara que tem mediunidade, é a pessoa que tem mediunidade, mas que também estuda. Porque somos seres humanos. Pode chegar uma hora, um dia, em que você não está afinado para ouvir a mediunidade, né? Em que os seus chakras estão desalinhados, né? Para quem gosta de né, como eu, né, fazer um reiki básico e alinhar os chakras, né? Tem dia que você tá com uma dor de cabeça e você é um ser humano e o negócio não tá fluindo. E o que vai te salvar? Seu conhecimento, seus insights, né? A sua prática. Por isso que é importante estudar o tarô, não criar dependência. Porque a partir do momento em que você só depende de uma mediunidade, de uma entidade, de um espírito ir lá falar com você, então quem está atendendo é você ou é a entidade, né? Se você é o tarólogo, você tem que entender do que você está fazendo.
o que você está falando. Não criar muletas, né? Se vier, se acontecer, ótimo. Você foi assim abençoado com uma presença, não vou dizer nem paranormal, uma presença, você foi abençoado, né? Com uma presença maravilhosa de um guia, de um amigo, né? Mentor, que foi lá dar uma ajuda. Beleza. Mas o dia que você não estiver bem? Então é muito importante também a gente não ter dependência, não criar muletas e saber do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Porque quando a gente entende do que a gente está falando, a gente toma propriedade do assunto, né? Você é autônomo, assim como o tarô. Você é profissional independente. O que vier você trata, você é um especialista. O que eu quero deixar aqui é que você tem que se dedicar, né? E para aquelas pessoas que têm mediunidade, você também não pode criar muletas. Se acontecer, tudo bem, de aparecer um guia seu ir lá e te dar uma força, mas não pode ser muleta. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Não sei se a pessoa em questão pode estar assistindo, mas eu, nesse meu processo de estudar tarô, né, porque eu venho estudando por muitos e muitos anos, jogando para várias pessoas. Teve uma vez que eu fui tirar para um determinado casal e eu senti que o que eu falava não era só eu, tá? Eu senti que quando eu falava tinha mais alguém ali junto comigo, alguma força extraordinária ali comigo. E eu fiquei meio assim, mas eu estava ali com a minha técnica junto, né? Os recadinhos estavam vindo, mas a minha técnica estava ali também. E aí o detalhe, você tem que saber, você tem que entender da onde está vindo isso, tá? Se de repente aflorar em você, e não é o tarô que faz isso, tá? É uma predisposição que a gente já tem e que você acaba virando um canal. E aí, você tem que começar a perceber da onde está vindo isso. Se é seu, se é de você ou se é do seu consulente. Nessa experiência que eu tive, não era minha. Não era nada assim, não era guia, não era entidade, não era meu, era do meu consulente, né? Tanto que quando eu terminei a leitura, a pessoa já estava assim, eu já sei, eu já tinha ouvido essa bronca antes, eu já tinha ouvido esse recado e eu não quis escutar, enfim. E aí eu continuei jogando tarô, nunca mais tinha acontecido, passou um tempo sem acontecer, né? E eu jogando normal para todo mundo. E até que um dia também apareceu uma outra pessoa que eu joguei para ela e veio o recado novamente. E aí eu comecei a prestar atenção da onde estava vindo esse recado. E também não era meu, era da consulente. E aí uma dica, se você já é de alguma religião, né, que você já entenda que você tenha algum tipo de intermediação, que tem algum dom extraordinário, fortaleça suas bases. Agora, se é algo novo, procure ver, procure estudar, procure saber por que está acontecendo, né? Por onde está fluindo isso. Porque nunca é bom a gente ficar à deriva, né? À deriva do que pode acontecer. Mas quanto ao tarô,
ele não tem nada a ver com isso. Aí é você, é o seu processo, você com você mesmo, tá? O tarô, ele não aflora nada. Mas o tarô, ele por isso que eu falo que aqui eu te ajudo a transformar a sua vida através dele, porque ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é uma ferramenta de transformação. Mas, uma coisa que eu gosto muito de frisar, o tarô, ele não vai contra o seu livre-arbítrio. O tarô, ele não vai fazer nada do que você não queira. O que vier, o que acontecer, se acontecer, né? É algo seu que já vai aflorar. Isso é natural. A partir do momento, tá? Agora a gente vamos deixar um pouquinho do tarô aqui quietinho na dele. A partir do momento que eu, como ser humano, começo uma busca interior, começo a querer saber quem eu sou de verdade, começo a querer saber o que eu vim fazer nesse mundo, as coisas vão se abrindo, as coisas vão se revelando. E aí a gente tem que olhar para isso. A gente não pode esconder para debaixo do tapete. Então, eu senti de falar isso agora, aquela intuição, né? Eu não sei se quem está me ouvindo agora ou alguém que vai me ouvir no futuro, esse recado também é para você. Se o seu chamado é agora, olhe para isso. Não jogue para debaixo do tapete. Não deixe para depois. A hora é agora. E eu também estou sentindo de dizer que esse recado também não é a primeira vez, né, que você está ouvindo. Se o tarô te chamou a atenção, se é através dele que vai vir o seu autoconhecimento, conheça-te primeiro. Antes de partir para qualquer outro lado, dá uma chance pro autoconhecimento. Vai fazer, eu digo mais, vai fortalecer os seus alicerces. Porque quando a gente está com a nossa base fortalecida, nada derruba. Eu digo por mim. Quando eu comecei a estudar o tarô, foi muito transformador na minha vida. Eu comecei a olhar para coisas que eu jogava para debaixo do tapete. Eu comecei a acolher as minhas sombras. Porque tudo que a gente exclui volta, porque a gente tem que olhar para isso. Então, quando você tiver algo que você não está querendo ver, procure olhar para essa determinada situação ou para essa questão com aquele olhar de o que eu vou aprender com isso? O que isso vai transformar a minha vida? Porque quando você aprende e você acolhe, você agrega. E aí você não precisa voltar, e aquela situação não precisa voltar na sua vida de novo para te dar um tapa outra vez. Porque você, quando faz isso, você consegue fortalecer os seus alicerces, e quando vier a próxima dificuldade, ou eu gosto de falar a palavra desafio, o próximo desafio, você não se abala. Porque a gente está num mundo, e esse mundo aqui é de desafio em cima de desafio. A gente não está aqui a passeio, a gente aqui não está de brincadeira. E a gente tem que fazer uso do que vem às nossas mãos para nos ajudar. Ajudar a nós, e aí eu incluo o tarô na conversa de novo. Ajudar a nós mesmos e ajudar quem está ao nosso redor. Porque primeiro a gente se ajuda, primeiro a gente fica bem, para depois ajudar os outros. Eu gosto muito também de trazer o arquétipo do Superman. Lembra que a gente já vem numa pegada? Quem tá me vendo agora, vai lá no canal. Eu venho falando das cartas do tarô e
e usando os arquétipos para que eles servem e explicando o que é arquétipo. Então, o símbolo do Superman também é um arquétipo. E quando a gente tá nesse arquétipo do Superman, de salvar todo mundo, o que é o Superman? Ele salva todo mundo, mas a vida pessoal dele tá no buraco. Porque ele só salva todo mundo, ele só pensa em todo mundo. E nele nada. Então, quando a gente tá muito nessa de vou ajudar, peraí. Se ajudar primeiro, dar uma chance para você primeiro, não é egoísmo. Você se fortalecer para ficar bem, para ajudar o outro, não é egoísmo, não. Isso é amor próprio. E se você tem uma chance de aprender uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento que pode te ajudar e ajudar o outro, que é o tarô, por que não? Por que não? Vai fazer uma diferença imensa e eu posso te afirmar isso categoricamente, porque fez diferença na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu não consigo falar de algo que eu não acredite. Eu brinco com os meus filhos que eu ia ser, e com meus amigos, né, que eu ia ser uma péssima vendedora. Porque se aquilo não estiver bonito, eu vou falar, vai estar escrito na minha testa que aquilo não presta, que aquilo não é bonito, que aquilo não é legal. E eu vou ser a primeira a falar, não compra não, pelo amor de Deus. Mas se eu tô aqui falando que o tarô é uma ferramenta que faz diferença, é porque faz diferença. Eu sou uma outra pessoa depois que eu comecei a aprender o tarô. E não parou não, tá? Porque assim, nós somos uma caixinha de mistério, né? O ser humano é uma caixinha de mistério. E a cada dia eu vou me autoconhecendo. E a cada dia eu vou aprendendo quem eu sou, os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso deixar o outro chegar. Porque eu tô me conhecendo. E isso é uma jornada. Por isso que o tarô começa com o louco e vai ao mundo. Porque é a jornada do louco. E quando a gente começa a estudar o tarô, é a nossa jornada. Nós viramos o louco até chegar ao mundo. E a gente vai passando de arquétipo a arquétipo. É transformador. Eu vou trazer uma outra historinha aqui. E para mim faz muito sentido, tá? A astrologia e a astronomia, há um tempo atrás, elas eram uma coisa só. Tanto que os antigos faraós, eles tinham ministros que era dessa parte. Toda vez que ele ia, né, tomar uma decisão, se consultar, ele se consultava com todos os ministros e também com o ministro da astrologia e astronomia. Por quê? Porque não existia Google naquela época, não existia internet, não existia bússola, não existia. Eles se guiavam pelas estrelas, eles se guiavam pelo céu, pela lua, pela natureza. Tanto que a gente tem aí, a gente já tá chegando no Natal, né? Nada mais simbólico que os 3 reis magos para encontrar onde estava o menino Jesus, se guiou pela estrela de Belém, que a gente chama de estrela de Belém, que hoje a gente sabe que é o encontro de 2 planetas no céu. Não vou me arriscar a falar o nome agora porque eu me esqueci, mas depois eu posso até deixar, quem quiser me pergunte, que quando eles estão se encontrando no céu, eles dois parecem uma estrela enorme. Então eles se guiavam pelas estrelas. E o ser humano naquela época tinha muita, mas muita informação, né, para quem quisesse acessar. E aí com o tempo, com a igreja, e aqui eu não estou falando de religião, estou falando da igreja naquela época que era ligada à política, né, onde os sacerdotes eles se metiam na política e tinham um grande poder sobre o povo. O que eles precisam para poder dominar uma região, um país, um povo? Eles precisavam que o povo não acreditasse mais em nada, não tivesse acesso a nada e confiasse no Estado, que ali naquela época era a força da igreja e força política,
juntas e como se entregasse a vida, como não, né? Entregando sua vida só a eles. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram a astrologia da astronomia. E pegaram a astrologia e jogaram para um lado meio místico, descredibilizaram a astrologia. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o tarô? Pera que eu tô chegando lá. Aí a astrologia não é horóscopo. O horóscopo foi um meio que a astrologia arrumou para poder sobreviver, para não sucumbir de vez. Aí ela se segurou lá no horóscopo. Mas a astrologia, ela é o quê? Ela é a interpretação do céu no dia que você nasceu ou no ano que você vai viver. E ela vai, tanto que agora, quando teve essa pandemia, o que teve de astrólogo falando que deu previsão, que já estava estudando o céu de 2020 e que eles estavam achando que vinha uma guerra e de repente se depararam com a pandemia, não tá no gibi. Muitos mesmo. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque a astrologia ela foi jogada de lado, assim como o tarô. O tarô sofreu a mesma coisa que a astrologia sofreu. Ele foi jogado de lado como uma ferramenta mística, não que eu estou falando mal do místico, tá? É porque, pelo menos eu posso falar aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, pelo menos, tudo que é místico é colocado num cantinho escuro, tipo, místico, nossa, né? É colocado, é depreciativo. A gente está levantando isso de um tempo pra cá, mas tu falou místico, falou holístico, é tudo, o pessoal já olha depreciativo, e é verdade, né? Não vamos tapar aqui o sol com a peneira. E o tarô foi para esse lugar, sendo que existem muitos e até, né, padres que se consultam com o tarô. Há pouco tempo eu vi uma entrevista do reverendo Lucas, que ele é teólogo, psiquiatra, ele é sacerdote da igreja anglicana, ele realiza missas, casamentos, batizados, ele é bem requisitado e ele joga tarô. E joga tarô brilhantemente. Mas é divulgado? Quem aqui conhecia o reverendo Lucas? Quem aqui sabia que padre joga tarô? Mas joga. E por que isso não é divulgado, não é propagado? Porque se todo mundo tiver um oráculozinho para poder se consultar, se autoconhecer, cadê como é que se diz, o gado que a política, né, os poderosos vão poder manobrar? A gente deixa de virar massa de manobra quando a gente tem conhecimento. É muito assim, como posso dizer? É de muito interesse que conhecimento não caia nas mãos da massa, da maioria. É muito interesse que autoconhecimento, que você saber quem você seja revelado. Por quê? Porque você, quem tá do seu lado, o pessoal da minha rua, do meu estado, do meu país, a gente vai começar a acordar e falar, opa, peraí, não é bem assim que a banda tá tocando, não. Sabe, eu gosto muito de falar de arquétipo, né? Arquétipo do gado, dos cordeirinhos, das ovelhinhas, é porque fazem com que a gente dependa de alguém que guie. Meu Deus, por que eu vou querer alguém para me guiar, me mostrar o que eu tenho que fazer, se quem paga as minhas contas sou eu? É muito fácil chegar na sua casa e falar como você tem que proceder, mas na hora que a conta chega, a pessoa pede o boleto para pagar? Não, né? Então você tem que pegar as rédeas não só dos boletos, da situação da sua casa, você tem que pegar as rédeas da sua vida.
Isso é muito importante. Eu vou fazer um mantra aqui da Alice do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não se conhece, se você não sabe o que fazer da sua vida, vai chegar alguém e vai te domar, e vai te fazer de gado, e vai te manipular. E o que o tarô tem a ver com isso, Andréia? Tem a ver que é uma ferramenta de autoconhecimento, de revelação. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu costumava ter aquelas caixinhas que puxava aquela frasezinha, sabe? Para saber como é que ia ser meu dia. Aí vinham versículos, era como se fosse a Bíblia numa caixinha cheia de versículos. É um oráculo, gente. Me fala que isso não é um oráculo. É uma forma também de você pedir aí uma orientação para o seu campo, para o seu campo energético. E por que eu não posso tirar uma carta de tarô para ver como é que vai ser a minha manhã, como é que vai ser a minha tarde, como é que vai ser a minha noite? Por que eu não posso tirar uma carta de tarô para saber qual é, porque não é o que eu tenho que fazer. O tarô, ele é tão legal que ele nem diz o que você tem que fazer. Quando você pergunta pro tarô o que você tem que fazer, ele nem te responde. Não responde mesmo. Vai vir tudo truncado, que você vai olhar para aquilo 10 vezes e não vai saber nem o que fazer. Tanto que quando eu faço os meus atendimentos, que a pessoa vem e pergunta o que eu tenho que fazer, eu falo assim, vamos reformular essa pergunta. O que o tarô faz é aconselhar. O que o tarô faz, ele vai dizer o que seria bom naquele momento. Agora, se você vai fazer ou vai deixar de fazer, é com você mesmo. Porque o tarô, ele respeita o seu livre-arbítrio. Pois é. E aí, eu venho aqui, né, tô repetindo mais uma vez que eu não ia falar de algo que eu não acreditasse. E eu falo muito de autoconhecimento, né, porque eu gosto muito, é uma matéria que eu gosto bastante. Há muito tempo que eu venho nessa pegada de autoconhecimento, de lei da atração, de usar arquétipo para poder manifestar as coisas. Quando eu falo até para os meus consulentes nas minhas consultas, e também para quando eu vou explicar o tarô para alguém, né, que eu vou ensinar o tarô para alguém, eu não vem só o tarô sozinho, eu sempre vou colocando um pouco da minha vivência ali, né? Porque isso é muito importante. Não adianta só... É como se fosse só teoria de livro, né? Não adianta falar assim, ó, esse arquétipo aqui fala disso, 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 disso. E aí? Eu gosto sempre de acrescentar algo mais. Eu gosto sempre de contar algo que aconteceu comigo. Eu sei que eu falo pelos cotovelos, né? Mas eu gosto muito de trazer informações que expandam a cabeça também, né? Que abram a sua mente. Einstein, ele fala que uma mente, uma vez uma mente expandida, ela não volta o que era antes. É dali pra frente. É crescer e aprender e expandir. E uma mente expandida, ela vai te dar uma visão para sua vida sentimental, para sua vida profissional, para ganhar mais dinheiro, vai melhorar a sua saúde. Porque o poder tá aqui, ó, na nossa cabeça. Podemos usar arquétipos, podemos criar ancoragens, igual eu falei no outro vídeo, né, de criar algumas ancoragens para poder ativar o que a gente precisa. Mas o poder maior tá aqui. Nós é que temos esse poder. Somos nós que damos poder para as coisas. E vamos aprender a colocar esse poder em prática.
E é com dedicação, e é com estudo, é com amor e com alegria, né? Porque não é na base do medo e nem na base do ai, eu tenho que aprender isso, meu Deus. Não, é prazeroso. Quando eu vi essas 78 cartas, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, será que eu vou? Você nem sente. É tão prazeroso o estudo que quando você para pra pensar, você já tá craque, tá sabendo tudo e nem percebeu que chegou lá. E é tão bom quando você lê pra alguém e a pessoa fala assim, cara, me deu uma outra visão. Ou então a pessoa chega pra mim e fala assim, ai, muito obrigada, era disso que eu tava precisando. Você vai deitar mais leve, sabe aquela sensação de que hoje eu fiz mais um pouquinho daquilo que eu me propus para contribuir para o universo, para contribuir para o bem maior, para contribuir para Deus, seja como você vê Deus ou chama Deus, né? Um chama de Deus, de Criador de todas as coisas, de universo, não importa. Importa o que está dentro do teu coração. É isso, gente. Eu espero que antes de eu terminar, antes de eu começar essa live hoje, eu meditei um pouco e veio uma palavra. Olha eu com outro oráculo aí. Uma palavrinha que eu gostaria de compartilhar, porque faz diferença. E eu sinto isso. Aí vem a intuição, né? Sabe aquela história? Vai lá no vídeo da intuição, que vai saber do que eu tô falando. Quando algo mais forte vem, você tem que pôr pra fora. Então, a frase que veio pra mim é essa daqui. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Essa frase do Bert Hellinger é de visão sistêmica, tá? Então, assim, cara, levanta a poeira, dá a volta por cima e começa. Hoje é teu dia de começar. Pega um deck de tarô, começa a olhar para as cartas. Ah, mas eu não sei ler. Só comece e acompanhe os vídeos. Porque assim é que vai, entendeu? A coisa flui. Você pega uma carta, eu tenho alguns vídeos aqui falando de algumas cartas. Pega aquela carta, olha pra ela e escuta os vídeos. Escuta, assiste. E depois vem aqui me falar se não fez a diferença. Se algo não mudou. Eu duvido que não mude nada. Tá ok? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém aqui sentiu que agregou alguma coisa, tá? Que fez alguma diferença, deixa aqui o comentário. Eu vou ficar muito feliz. Vai deixar essa taróloga aqui muito, muito, muito feliz. Vai me deixar com aquela sensação de hoje eu posso dormir mais leve, que eu acho que eu fiz a diferença no mundo. E se alguém aqui tem alguma dúvida ou tem algum tema que gostaria de sugerir, também deixa aqui nos comentários, tá? Eu costumo ler assiduamente tudo que vocês me deixam. Agradeço as pessoas que já se manifestaram. Muito obrigado, gratidão eterna. Eu fico muito feliz que todos vocês tenham gostado. Tá ok? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.